Graças e paz, irmãos, bom dia. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Irmãos, esse é um dos poucos milagres que Jesus faz, um milagre em dois tempos. Primeiro tempo, né, e o segundo tempo, né? E aqui eu entendo que existe coisa na nossa vida que é processual, né? E Jesus não escondeu que o Jesus, ou Cristo, né, impôs a mão sobre uma pessoa e ela não ficou completamente restabelecida. Mas, quando ele perguntou a esse homem que a gente vai chamar do cego de Betsaida, não tem nome, ele revelou: não, eu estou vendo ainda as coisas trocadas, porque eu vejo homens como se árvores andassem, né? E aí Jesus pôde intervir com o segundo momento de cura, porque era mais do que uma cura, irmãos. Esse homem precisava de libertação. E se você não discernir que algumas pessoas não precisam de cura, elas precisam de libertação, você vai orar por cura quando você tem que orar expulsando demônio. Então, quando Jesus encontra aquela mulher, eu acho que é em Lucas 18, a mulher ela está encurvada, né? E ela há 18 anos, né, encurvada, e Jesus não ora por cura. Ele fala: essa também é filha de Abraão, dando menção de que ela também tinha direito às promessas que foram declaradas a Abraão. Mas quando ele lidou com a questão dela, lidou contra o espírito de enfermidade. É tipo, eu estou vendo quem está por trás disso. Era uma enfermidade causada por um espírito. E hoje até a medicina já concorda que algumas doenças no nosso corpo, né, são provenientes da nossa alma, né? Provenientes do tipo de comida que a gente está comendo, o tipo de acesso que a gente está tendo. E isso vai afetando nossa alma, nosso espírito, vai destruindo a nossa relação com Deus, e o nosso corpo acaba pagando a fatura, né? Por exemplo, é claro, irmãos, pecados relacionados à imoralidade provocam doenças relacionadas à imoralidade. Por exemplo, se alguém for infiel, né, tá aí pela rua fora, sem nenhum tipo de decência, né, a chance de pegar uma doença sexualmente transmissível é gigantesca. E aí ele colhe o que? O fruto das suas próprias ações. E se não aconteceu, pode contar, amigo, é misericórdia. Mas cada um recebe a paga. E o seu corpo revela sempre o que você está se alimentando, tanto o corpo espiritual como o corpo físico, enfim. Por exemplo, eu estou com a pressão meio alterada, né? O corpo está revelando a falta
falta de dar uma caminhada, né? Só quer andar de carro, por exemplo, parece que ficou indignado comigo outro dia. Aí você vai, para mim pode andar, né? Mas você tem que... Não, minha filha, é porque eu... Aí não tinha, realmente tem que dar uma canelada, uma caminhada, o corpo parar um pouco com o açúcar. Me deram açúcar aqui, os inimigos estão lutando. Você bebeu, né? Eu pedi, mas eu coloquei pouco, Jesus. Me ajuda, Senhor. Liberta do açúcar. Me liberta do açúcar. André não está aguentando hoje. Está gravado, André. Obrigado. Vou orar por você o dia inteiro hoje. Para Deus te guardar, meu filho. Enfim, mas a verdade sobre esse texto aqui, irmão, que me choca é que existem lugares que cegam a gente. Esse homem, ele está cego e a causa total é Betsaida. É essa aldeia que ele decidiu morar. Cuidado, irmãos. Muda para o lugar errado, você está lascado. Muda para o lugar errado, você está no sal e ainda mal temperado. Porque ele decidiu ir para esse lugar. O texto não conta, a história não conta, mas dá sim um campo para você imaginar. Quando trouxeram o cego para Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi arrastar ele para fora da cidade. Porque, irmãos, algumas pessoas não estão cegas no seu corpo, elas estão em ambientes que cegam. Só fecharam a cortina, fecharam a capacidade de ver o sol, e aquela pessoa está cega, mesmo enxergando, mas só que está com a visão limitada. E aí Jesus foi arrancando camadas de cima daquele homem, né? Porque Jesus faz um milagre um tanto quanto estranho. Ele cospe no olho do cara lá. Imagina o homem ouvindo Jesus fazendo. Você corria, não? Corria pra onde o cara era cego. Mas cego também consegue correr, ué. Cego não corre? Corre. Não pode deixar, eu quero que fique essa aí. Ele é cego, mas ele consegue correr. Tudo bem que ele vai sair batendo nas paredes, mas... O milagre não é no coxo, meu amigo. Não, deixa. Tem que ser real isso aqui, irmão. E aí Jesus faz ali o lodo e tal, passa no olho, e ele pega ele pela mão, ele tira ele da cidade e ele passa esse lodo com saliva no olho do homem e faz a seguinte pergunta: o que você vê? Como está a sua visão agora? E o homem responde: eu vejo homens como se fossem árvores andando. Irmãos, não podemos ver os homens como árvores andando. E aqui eu vejo que isso acontece muito nos nossos dias atuais, que é a pessoa começa a distorcer a maneira como vê seu irmão. Vê os homens como se fosse outra coisa. E, irmão, quando você enxerga mal o seu irmão, você tem uma cura parcial. E aí, aquilo que não é, que é para ser uma bênção na sua vida, se torna seu inimigo, né? Aí vê a esposa, aí vê o marido, aí vê os filhos, não consegue discernir. Mas quando Jesus perguntou, ele falou isso. Então Jesus, ele fez de novo o lodo e aplicou nos olhos e perguntou: e agora? Aí falou: eu vejo homens como homens e árvores como árvores. Distinção, irmãos. Como nós precisamos e carecemos nesses dias de uma visão clara. De uma visão clara de que o nosso irmão não é o problema é como estão os meus olhos e como está o meu coração, porque nem sempre o pecado está na atitude das pessoas, mas está em como está meu coração. Se meu coração, irmão, estiver mal, adoecido, os meus olhos estiver cheio de sujeira, eu vou ver como está o meu coração. E o que acontece muitas vezes é que a gente julga o outro conforme está o nosso coração.
A gente julga as pessoas e Deus nos chamou para a gente trabalhar primeiro, irmãos, o problema que é em nós e parar de tentar matar a carne do outro. O outro a gente dá o testemunho, o outro a gente incentiva a lutar. A gente tem que ser tolerante com os irmãos, não tolerar o pecado, tolerante, ter misericórdia, ser um irmão que ajuda, e intolerante contra os nossos pecados, seja severo, lute, porque à medida que você vai se santificando, à medida que você vai mudando, à medida que você vai amadurecendo, irmãos, você deixa um cheiro e um ambiente, um perfume no lugar que você está. E aí as pessoas olham para você com desejo e esperança de poder crescer e amadurecer como você amadureceu. E você tem que gerar essa esperança para as pessoas que convivem com você. Então, Jesus sabia que aquela cidade estava fazendo mal para aquele homem. Jesus se deu o trabalho de dar muitos passos até sair da cidade. Porque Jesus entendia que alguma cura, não adianta nada curar alguém se ela continua no ambiente que cegou ela. Não, eu vou repetir. Não adianta nada curar uma pessoa se no outro dia ela está no mesmo ambiente que ela ficou doente. Deus vem cá, perdoa a gente, aí daqui a pouco a gente está lá de novo. Estamos lá na internet, estamos lá nos lugares que afundou o nosso barco, estamos lá na conversa fiada. Não, irmãos, sai do lugar que está te cegando. Isso tem que ser um comportamento todos os dias. Você precisa decidir se você é amigo de Deus ou se você é amigo do mundo. Apóstolo Tiago fala o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você precisa decidir, irmãos, se você é amigo de Deus, se você é amigo do mundo. Porque não dá para levar essas duas relações. Irmãos, um dia, sempre que eu falo de Raabe, lembro da Carla, que Carla disse que foi assim que ela voltou para Jesus. Não, que eu estava pregando aqui, eu acho que 12 anos atrás, uma mensagem sobre Raabe. Que era, Raabe ficava em cima do muro e ficava olhando o que estava acontecendo lá de fora com o povo de Israel, conquistando todas as cidades, e olhava para dentro de Jericó e falava... E aí às vezes nós estamos na nossa fé em cima de um muro, não decidimos nem nos lançar no Senhor, mas também não conseguimos viver no mundo. Aí ficamos ali em cima do muro. Só que em cima do muro, irmão, é do diabo. Eu lembro da história, né, que contaram, que Jesus estava, um monte de gente em cima do muro, Jesus, vem para cá. Jesus chamando as pessoas, vem para cá, sai daí, eu tenho uma vida melhor para vocês. As pessoas só em cima do muro, e o diabo do outro lado do muro, mascando chiclete e olhando para aquele povo. Aí o pessoal ficou indignado que Jesus estava oferecendo muita salvação, o diabo não estava oferecendo nada. Aí falou, diabo, Jesus está aqui gritando, lutando para a gente ir para o lado dele, e você não fala nada. Ele falou assim, eu não estou preocupado porque o muro é meu. Tudo que está em cima do muro é meu. Então, cuidado, às vezes o diabo, ele não tem problema que você fique ali jogando o jogo da segurança, que é muito considerado o jogo da omissão, de saber o que você precisa fazer, mas não faz, de saber qual é o comportamento que você precisa ter, mas não tem, de saber e saber fazer, de saber como fazer e ser omisso, olhar para o outro lado, quando você devia estar olhando para, percebeu, olhou para o outro lado para tentar sentir menos peso da responsabilidade que Deus lhe concedeu, porque você entende mais que seu irmão. Se você entende mais que seu irmão, é para você conduzir o seu irmão, pegar na mão do seu irmão, conduzir o seu irmão, tirar o seu irmão da poça. Deus um dia vai perguntar para cada um de nós, cadê seu irmão? Mas cadê seu irmão? Ele não deu todos os trejeitos que ele estava mal perto de você não sabia? Por que você não fez nada? Porque, irmão, todos nós somos irmãos uns dos outros. E todos nós vamos ter que dar conta uns dos outros. Assim como vou ter que dar conta de vocês, vocês também vão ter que dar conta uns dos outros e até de mim. Alguém um dia deu a falar assim, você ajudou o seu pastor? Calma, eu não disse que era para vocês honrar o pastor para ele poder conduzir o rebanho, porque é difícil. Não falei isso. Você ajudou o seu irmão? Porque é o pastor, mas é o irmão.
É o líder, mas é o irmão. O problema é que a gente coloca o título acima do sangue. Irmãos, o título é só o que você faz. É um cargo para determinar, mas na verdade o que nós somos família. Você é família, irmão, nós somos família. Então, Jesus, ele tirou aquele homem daquele ambiente que tinha cegado ele, levou para fora, trabalhou no milagre. O milagre teve que ser em 2 tempos, o homem estava vendo distorcido, e eu vejo nessa atualidade uma visão distorcida das coisas. Quando a pessoa interpreta mal um texto, e distorce aquele texto, e contorce aquele texto, esgana o texto, para o texto falar uma coisa que o texto não está dizendo. Porque, irmão, inteligência não é o que rege a nossa fé é regida por sabedoria. E sabedoria, eu já vi gente que não sabe escrever o seu nome, cheio de Deus e de conhecimento de Deus, de vida de Deus, de zoe de Deus, que quando abre a boca é igual a Pedro, que as pessoas ficavam, mas esse homem, como ele pode falar tão bem se ele é indouto? Então, irmão, Deus quer nos cobrir com essa autoridade, mas você precisa decidir. Você é amigo de Deus, você é amigo do mundo. Mas, pastor, eu já me decidi por Jesus há 10 anos, há 15 anos, há 5 anos. Não, irmãos, você decide por Jesus todos os dias. Porque todos os dias o pecado vem me chamar. Não é assim que o Thales fala? Então, todo dia você tem que decidir por Jesus. Porque qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Irmãos, se tem uma pessoa que não vale a pena ser inimigo, é inimigo de Deus. Porque quando você está na mão do diabo, Deus vai lá, quebra a mão do diabo, quebra o braço, arranca você de lá. Mas quando Deus pega alguém para tratar, irmãos, não mete a mão não. Vai mão, vai você, embola tudo lá. Quem vai tirar a gente? Quem vai ter coragem de se meter quando Deus estiver tratando o seu povo? E haverá um dia, irmãos, que isso vai acontecer, Deus vai julgar o seu povo. E eu depois fiquei pensando, cara, por que Betsaida era tão ruim, né? Será que Betsaida tinha todas as discotecas, né? Todos os barzinhos? Será que é meio parecido com a cidade alta, né? Tipo uma terra sem lei? Será que era meio parecido com a Sodoma ali em Jerusalém? Mas em Mateus 11:20, fala bem assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou maior parte dos seus prodígios, e não havendo arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinzo. Sabe qual é o problema de Betsaida e também de Corazim? É que Betsaida e Corazim receberam a maior porcentagem dos milagres que Jesus realizou foi naquela cidade. O problema não era o milagre, o problema não era ver Jesus fazendo sinais, prodígios, o problema é impenitência. O que é impenitência? É eu desfrutar do bem de Deus, mas não me comprometer com esse bem. Eles queriam milagre, frequentavam conferência, estavam em todo tipo de religiosidade. Ele viu o familiar sendo curado, eles viram coisas extraordinárias, eles viram e participavam disso. Jesus morava por aquele lugar, então muitas coisas aconteceram. Mas, irmãos, eu percebi que o fato de acontecer muitas coisas na vida de alguém não quer dizer que essa pessoa tenha se arrependido. Não quer dizer que essa pessoa vá para o céu. Não quer dizer que essa pessoa vai ouvir o nome dela naquele dia. Porque Deus espera muito mais que isso. Porque o milagre, irmãos, você recebe uma cura aqui e se você tiver os mesmos comportamentos, você adoece ali. Mas Deus, ele diz: eu sou o Senhor que te sara. E todas as pessoas que foram saradas, elas não só receberam a cura no seu corpo, elas receberam uma cura no seu espírito, na sua alma. Então essas pessoas, elas seguem Jesus. Quer ver? 10 leprosos.
10 curados, só um foi sarado. Só um voltou com gratidão, só um seguiu Jesus. Vamos lá, o cego Bartimeu, ele não foi só curado, irmão, ele foi sarado. Por quê? Porque ele seguiu saltando e gritando atrás de Jesus. Pode ver, ele seguiu Jesus. O texto faz questão de mostrar que ele não só citou filho de Davi, como ele seguiu Jesus. Quer ver? Na Porta Formosa, o cego na Porta Formosa, ele entrou atrás dos apóstolos, saltando e cantando e salmodiando. O coxo, aí tá vendo? Um era cego, não podia andar, agora o coxo não pode. Pronto, era o coxo. Muito bem, não edita não, tá bom assim, vai dar para entender. Então ele saiu saltando e entrando dentro do templo. Existe uma condição: um deficiente nunca pôde estar dentro do templo. Imagina alguém que está na porta sonhando, e o sonho dele é: se eu não estivesse nessa condição, eu estaria lá dentro adorando a Deus. Uma vida toda orando por isso. Se eu tivesse condições, Senhor, por que eu nasci desse jeito? E aí, irmãos, algumas coisas foram feitas para a glória de Deus. As questões dentro daquele homem, os dias que ele estava mais bravo com Deus, dia que ele estava implorando misericórdia, dia que ele só queria pagar a sua conta, dia que ele só queria comer, ali todos os dias, vendo as pessoas entrarem, e às vezes entrarem por entrar, mas irmãos, nós precisamos desfrutar do privilégio que Deus nos deu. Deus te deu, irmão, vocês vieram para cá com as suas próprias pernas. Vocês conseguem levar um copo na sua boca. Vocês dormiram numa cama. Se não dormiu numa cama, acordou. Vocês acordaram? Acordaram. Então, tem muita coisa para a gente agradecer a Deus. Mas por que a gente só pensa naquilo que a gente não tem? Tá como se a gente falasse para Deus que está faltando alguma coisa, como se Ele nos devesse alguma coisa. Não, o coxo lá na Porta Formosa, ele saiu pulando, saltando. É mais uma pessoa que não só foi curada, foi sarada. Eu sou o Senhor que te sara. Quando a mulher do fluxo de sangue, a virtude saiu de Jesus e curou ela ia saindo de fininho. E ele parou e falou: opa, olha, alguém me tocou. Aí os discípulos ficaram indignados: mas as pessoas te apertam, Jesus. Como você fala uma coisa dessa? Não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então ela confessou: Senhor, minha situação era essa, aquela e tal. Lembre-se, irmãos, que uma mulher nessas condições, conforme as leis lá em Levítico, ela não podia tocar em ninguém. Ela estava no meio da multidão. Ela podia ser apedrejada ali mesmo. Então falar era um risco para ela. E aí ela confessa: não, minha situação era essa, eu tinha um fluxo há 12 anos, já tinha gastado todos os meus... Mas, então Jesus, agora você está sarada. Então, irmãos, nós precisamos confessar a Jesus. Qual é o tipo de amigo que você quer ter? Por isso que às vezes nós estamos aqui, aí nós temos amigos de todos os jeitos, né? Aí as pessoas querem conversar coisas que não convêm com a gente. Eles precisam entender a barricada de caráter, de integridade, dos valores da nossa fé. Claro, tem que ficar claro. Olha, eu não gosto dessas conversas. Quer conversar comigo, alguma coisa sadia? Eu estou aqui, podemos falar de tudo que você puder imaginar, mas essa sujeira aí não vai entrar no meu ouvido, não. Acredite, você pode ficar com alguém emburrado com você, mas essa pessoa vai te respeitar. O crente precisa ser amigo de Deus. O crente precisa abandonar essa mente de Corazim, essa mente de Betsaida, parar de ser influenciado por essa cidade que não é impenitente, que recebe muito, mas dá pouco para Deus,
que se relaciona muito com o milagre, mas pouco com a presença e com o caráter, e com os mandamentos e com os princípios de Deus, e começar a dar bom testemunho, irmãos. Porque um dia o Senhor vai vir e vai falar, olha, milagre não faltou, entrei na sua vida, na sua casa, fiz coisas extraordinárias, mas você continuou com uma vida impenitente, é uma pessoa que não se arrepende. E aí Jesus faz uma comparação que cidades ímpias, onde a idolatria é a raiz da nação, como no caso que ele usa aqui, né, duas cidades, Tiro e Sidom. Se em Tiro e Sidom houvesse feito sinais que em ti se realizou, há muito ela teria se convertido com um saco e cinza na cabeça. E aí me faz o que imediatamente ser arremetido à cidade de Nínive, irmãos. Uma cidade de bárbaros. A cidade que as pessoas cometiam barbárie. E se você não entende, um bárbaro, ele não tem freio moral. Uma cidade que não tinha freio moral. Jonas entra pela cidade virado no giraia, irmão. Tudo o que ele quer é que as suas palavras se cumpram. Vocês vão morrer. Maravilha, eu vou assistir ainda. Porque vocês são tudo pecador, vão morrer. Não havia uma esperança, uma mensagem com esperança, irmão. Só havia uma mensagem com juízo. E outra coisa, irmãos, o nosso evangelho é boa notícia. Só é má notícia para quem é impenitente. Mas o nosso evangelho é boa notícia para o bárbaro. A nossa mensagem é uma boa notícia para o perdido. A nossa mensagem carregada de esperança, porque Cristo morreu por nós e por todos. E isso tem que ser a nossa mensagem. Agora, aqui, no reduto cristão, eu preciso dizer, cuidado. Não se transforme em Corazim e Betsaida, havendo recebido tanto, viver uma vida impenitente. O perigo que está correndo é para nós. E Jonas, para encerrar aqui meu pensamento, ele entra em Nínive, ele sentencia Nínive, ele está aborrecido com Nínive. Alguns historiadores falam que ele tinha uma questão antiga com Nínive. Ele tinha uma mágoa, né, uma ofensa, e ele sentencia aquela cidade, só que o povo se arrependeu. Mesmo com uma mensagem dura, mesmo com uma mensagem que não tinha uma pontinha de esperança, o rei, quando ouviu isso, decretou um jejum coletivo. E aí eu lembro daquele, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe qual é a terra, irmão? O nosso coração. Deus, ele não quer só perdoar os nossos pecados, ele quer sarar o nosso coração. Quando sara o nosso coração, você sara a fonte da saúde, porque a fonte da enfermidade está no coração. Ou você acha que essas doenças psicossomáticas que a gente está vendo, epidemia no mundo, é causado por quê? Vem do coração. Não é à toa que a Bíblia vai falar sobre tudo que você deve guardar. Você guarde o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Deus teve misericórdia de Nínive, mas de Corazim e Betsaida não. Quando Jesus pega o cego e tira para fora da cidade, a ordem final é: não volte para a aldeia. Não volte para essa cidade. Não volte para essa aldeia, porque esse ambiente te cegou. E aí a questão é, por que Deus nos tira de algum lugar e de repente nós estamos lá de novo, chafurdando e fletando e piscando e mandando beijinho para o mesmo lugar onde a gente virou, fomos escravos, onde fomos cegos, onde perdemos a nossa relação com Deus. Então, em nome de Jesus, dê um basta nisso hoje. Quem é o seu amigo? Você quer ser amigo de quem? Você quer ser amigo do mundo ou você quer ser amigo de Deus? É uma decisão diária.
Não é uma decisão que você teve quando levantou a mão, é uma decisão todos os dias. Todos os dias eu acordo lutando contra o meu urso e contra o meu leão, para não deixar, para não devorar a minha ovelha dentro de mim, para não devorar o ser que obedece o seu pastor dentro de mim. E aí, nossa, Davi lutou contra o urso e o leão. Não, Davi lutou contra pensamentos furtivos dentro dele mesmo, e ele cultivou, não, eu vou defender a ovelha que está aqui dentro. E Deus quer ser representado não por força física, Ele quer ser representado por força de caráter. A verdadeira força do cristão é a força do seu caráter, de não abandonar a sua guerra, de não abandonar a sua família, de estar com suas espadas e seu escudo totalmente aparatado com as armaduras lá de Efésios, lutando pela sua casa, por uma causa, pela mesa, pelos irmãos da fé e a família que Deus concedeu que você dirigisse, que você influenciasse. Então, hoje, irmãos, se você ouve a voz de Deus, entenda, não deixe a Betsaida te seguir. Ela sempre está por aí, te chamando de volta para os lugares onde te cegou. E aí você vê o irmão como se fosse uma árvore. Você vê o irmão com a visão distorcida. E não é esse o plano de Deus. Hoje eu oro por nós aqui, para que a nossa visão seja restabelecida, para que o nosso coração seja sarado, mais do que cura hoje, Senhor, nós queremos ser sarados, Pai, porque o Senhor disse, Pai, que se o povo que chama pelo Teu nome se humilhar, orar, buscar a Tua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria do céu, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Sara a nossa terra, Senhor. Sara o nosso coração nessa manhã. Sara, Senhor, arranca as escamas e todo o ambiente que nos cega aqui. Pai, nós não sabemos qual é a Betsaida de cada um, mas hoje o Senhor sabe, porque o Senhor tem uma relação íntima e os teus olhos estão em todos os lugares. E eu quero pedir que todos nós hoje possamos fazer uma vistoria para não entrar em uma aldeia que Cristo já nos tirou, para não entrar numa situação em que Cristo já nos resgatou, porque nós não queremos abusar da sua paciência, Senhor, nós não queremos abusar da sua graça, nem queremos, Senhor, viver uma graça inflada, porque, Senhor, a graça existe, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, existe, Senhor, uma necessidade de contrariar o mundo e para viver essa amizade com Cristo. Hoje nós nos levantamos para que a nossa boca seja um instrumento de Deus, para que os nossos olhos sejam um instrumento de Deus, para que os nossos ouvidos sejam um instrumento de Deus, para que as nossas mãos sejam um instrumento de Deus, para que as nossas narinas, Senhor, o nosso respirar seja, Senhor, para Deus e por Deus, que tudo em nós, Pai, possa glorificar o Teu nome. Hoje, nós colocamos diante do Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Nós não somos como Corazim, Betsaida e impenitente. Hoje nós pedimos, Senhor, nós nos reverenciamos, Pai, em arrependimento, Pai, e queremos viver mais do que milagre, ver sinais. Nós queremos ver, Senhor, o Senhor sarar a nossa terra, sarar a nossa casa, sarar a nossa comunidade, sarar Odivela, Senhor, sarar Lisboa, sarar a nação portuguesa, e que seja por intermédio dessas pessoas que se comprometem com a verdade e que vivem a realidade do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós colocamos tudo isso diante do Senhor, em o nome de Jesus, amém.